Matheus, então é interessante essa questão do fósforo, que ele só tem de 30% a 35% de eficiência. Significa que se de 28% de fósforo de um convencional, a gente teria apenas 30% a 35% de eficiência, e o restante desse fósforo, o que acontece com ele? Então, vamos falar aí esses 70%, 65% em média, né? Eles ficam perdidos no solo. Até hoje tem algumas pesquisas, né, alguns trabalhos feitos que mostram que existe não sei quantos milhões de toneladas de fósforos perdidos nos nossos solos, justamente devido à baixa ineficiência que se tem desse nutriente, devido a essa adsorção, né? O que ocorre ali é uma adsorção aos óxidos de ferro e alumínio, e não permitindo com que a planta consiga retirar ele do solo e levar para dentro da planta. Pessoal, muito interessante. Pegando na realidade hoje do produtor, o que o produtor hoje faz comumente no plantio de café? Ainda se é muito usado esses fósforos que ainda não existem tecnologias dele para aumentar a eficiência de absorção do nutriente. Então, de forma geral, ainda estamos perdendo muito fósforo para o solo. Não estamos adubando a planta, né? Estamos adubando ainda mais o solo devido ao pouco uso ainda dessas novas tecnologias. Vamos citar como exemplo, se usa muito ainda o Super Simples, o próprio MAP. Então são fertilizantes fosfatados que ainda nos entregam ainda pouca eficiência desse nutriente de absorção realmente da planta. No seu ponto de vista, na sua experiência técnica como agrônomo, o Super Simples e o MAP, como que é o resultado dele no plantio de café? De forma geral, até em questão de disponibilidade, ele vai dar até um resultado interessante, vamos falar, à primeira vista. Tem uma liberação ali que vai ser interessante, que a planta vai absorver, porém, de forma geral, a partir do momento que esse fósforo começa a entrar na solução do solo, e por ele não ter proteção nenhuma, tecnologia nenhuma protegendo, esse fósforo vai começar a se perder nesse solo. Então, pensando nessa situação, a gente tem que evitar com que esse fósforo fique no solo de uma maneira desprotegida. Entendi. Então, resumindo aqui, quando faz um plantio com Super Simples ou com MAP, o resultado ele é satisfatório, até porque é o que mais é usado hoje, né? Se a gente tem esse bom resultado com Super Simples e com MAP, me dê um motivo que me faça migrar para uma tecnologia. Qual é o benefício de uma tecnologia sabendo que o Super Simples ou o MAP ele já entrega um resultado interessante? Certo. São produtos interessantes, como eu disse. Vai ter um resultado interessante, vai nos mostrar um pegamento legal. Porém, em situações, e principalmente solos, onde que nós vamos ter maior presença desses óxidos de alumínio, solos mais argilosos, a gente vai começar a ter ineficiências cada vez maiores, devido a essas presenças de óxido de ferro e alumínio que vão segurar esse fósforo. Com isso, né, a gente precisa começar a trabalhar fontes que elas vão entregar por um período maior de tempo o fósforo, que é o nutriente ali principal, pensando nesse momento inicial do plantio da cultura, entregar ele com mais eficiência. E nisso a gente precisa de fontes tecnológicas, né? Na verdade as fontes são até as mesmas, algumas das vezes usadas, mas de uma tecnologia incrementada que vai permitir que vai ter fósforo no momento inicial e também nos momentos seguintes, onde hoje até já existem fontes, né, dessas daí, materiais mais tecnológicos, que vão permitir com que esses fósforos, até aqueles presentes no solo ali, que de alguma forma estão dissolvidos, estão presos no solo, essas fontes vão começar a ser liberadas para que a planta possa ser absorvida. Qual o período mais ou menos que a planta consegue extrair fósforo do Super Simples ou do MAP? Um período médio dessa extração? Falando em tempo, fica até mais difícil de citar em momentos. Mas um detalhe que a gente tem que se atentar vai ser mesmo o pós esse período que ela já não consegue absorver. Porque é interessante a gente lembrar que esse momento de plantio também depende muito do clima, da chuva, né? Então, se eu não tiver um momento de liberação daquele nutriente e, consequentemente, a absorção da planta equilibrado ou junto aí desse momento de chuva, eu vou ter uma ineficiência, um desenvolvimento radicular muito ruim. E, consequentemente a isso, eu posso começar a ter alguns problemas no meu plantio. Então, isso daí que é o problema. Mas a disponibilidade, ela realmente vai ser mais instantânea, mais inicial, e mais para frente esse fósforo já se fica perdido no solo. A planta vai
extrair menos, Ela não vai conseguir pegar, né? ela não vai conseguir extrair. Ela não vai conseguir absorver esse nutriente. Se tiver um veranico, por exemplo, então pode ser que tenha uma mortalidade maior das plantas. das plantas. Entendi.